Uma mulher que vira pro cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade... depois você ela concorda disse... que aí tem problema? Aí tem problema, cara. Isso Problema. não é normal. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela... Vamos analisar isso mais a fundo. A falta de conhecimento sobre a sexualidade feminina pode ter consequências devastadoras. Você já se perguntou por que algumas mulheres, mesmo em casamentos aparentemente perfeitos, com maridos bons e carinhosos, ainda se sentem profundamente infelizes? A pastora Sarah Shiva levanta uma discussão crucial sobre esse tema. Muitas vezes, a raiz dessa insatisfação não está na falta de amor ou de um bom caráter, mas na ausência de uma área vital para a mulher: a intimidade e o prazer sexual. Eu tenho que te fazer uma pergunta. E o Kaká? Que O tem o Kaká era o Kaká? homem perfeito. Não era, ou aparentemente. O cara era bonito, rico, famoso, acredito. bola de ouro, Eu não acredito nisso. casou virgem. Eu não acredito. Deixa eu te falar. Eu não acredito. Você já falou no seu canal Que o sobre o divórcio diabo- do Kaká? Possa ter mexido ali sem nenhuma legalidade. Eu não acredito. Você já falou Eu no seu não canal sobre o acredito. Kaká? Não, eu gostaria muito, mas eu gostaria primeiro de falar com ele para que eu pudesse ter essa autorização. Eu tenho respeito pelos irmãos e, assim, eu imagino que ele deve ter sofrido muito. Eu tenho respeito pela vida dele. Mas é coisas que eu gostaria de conversar com ele no particular, perguntar para ele, pra mulher dele atual e conversar. Coisas que eu não poderia falar. Porque eu iria fazer a pergunta e eu te garanto que em 20 minutos de conversa eu descubro essas legalidades, porque eu sei fazer as perguntas certas. Você já viu o livro... Eu diria, como é que foi assim? Tal coisa você fez? Pá, tem coisa aí. Deus é bom. Deus nunca deixaria uma coisa dessa acontecer. Dá sinal à pessoa que não vê. Tem alguma coisa aí. A questão é, essa mulher vale a pena? Uma mulher que vira pro cara e diz que ele era bonzinho demais, se isso for verdade, que ele era perfeito demais, cara, tem algum problema, você concorda? Depois Você ela concorda disse... que aí tem problema? Aí Tem um tem problema. problema, cara. Tem Isso problema. não é normal. Tem problema. Depois ela disse que ela nunca disse que ele era perfeito demais. Obrigada. Então tem coisa aí. Mas aí ela disse que o cara, ele nunca traiu, nunca agrediu, que ele era um ótimo pai, ótimo esposo, tipo assim, pô, dá atenção e tal, cristão, primeiro namorado, mas ela não sabia por que ela não tava feliz. Tipo, o que ela... Isso é público, tá? Ela diz assim, tipo, mas eu não tava feliz. Vamos analisar isso mais a fundo. A falta de conhecimento sobre a sexualidade feminina pode ter consequências devastadoras. Uma primeira experiência sexual ruim ou a contínua falta de prazer pode levar a condições como o vaginismo, uma contração involuntária que causa dor e pode traumatizar a mulher para o resto da vida. Isso não é apenas um problema físico, é um trauma emocional profundo, nascido da ignorância. Um exemplo que ilustra bem como a falta de educação sexual afeta até os relacionamentos mais idealizados é o caso do jogador Kaká, que, assim como sua ex-esposa, casou-se virgem. A questão aqui não é julgar, mas entender. Como um casal, mesmo com os melhores valores, pode construir uma intimidade saudável sem o conhecimento necessário? Por que uma mulher num casamento ela pode não se sentir feliz? N fatores. N. Monte de fatores. Mas agora eu vou te contar uma história que eu cuidei, como pastora. Um casal recém-casado, casaram os dois virgens. E 6 meses depois eu cheguei a encontrá-la. Saímos e sentei com ela e perguntei, e aí? Eu toda feliz pela felicidade dela. Eu em abstinência há anos, sem beijar na boca, sem fazer nada, sem ver aquilo na minha frente, sem fazer aquilo maravilhoso, nada. Certo. Peguei e perguntei pra ela. E aí? Fiz assim, ó. E aí? Bati palma. Como é que tá a vida de casada? Toda empolgada. O que eu esperava? O que você espera ao fazer essa pergunta? Pra uma mulher que você sabe que casou em santidade,
com um cara também que casou em santidade. Os dois casaram virgens. Eu esperava ouvir o quê? Eu tô vivendo o céu. Namorei fazendo tudo certinho, um tempo bom de namoro, em consagração. Só que ela tava com semblante triste. E essa pessoa foi eu que ajudei. Eu disse, como assim? Ela tava triste. Eu falei, ela falou, ai, não tá nada bem. Eu assustei, né? Falei, como assim não tá nada bem? Você é jovem, a pessoa é jovem, as pessoas cheias de vida. Casou e não tá tendo vida feliz, tá acontecendo alguma coisa errada. Eu falei, o que que houve? O que que tá havendo? Aconteceu alguma coisa? E aí ela desabafou pra mim, a gente tava as duas sozinhas, ela falou assim, eu acho que eu sou frígida. Como assim você é frígida? Você descobriu isso agora? Eu acho que eu sou frígida porque a gente tem intimidade, há 6 meses casado. Eu não sinto nada. Eu tenho um casal de amigos pastores, pastor Flávio e pastora Lilian Baroli, que eles dão curso para casais. Curso. E sabe como é que é o curso deles? Ela chega com a bolsa cheia de órgãos genitais de silicone e ele com a bolsa com órgãos de silicone e ela com a moça numa sala e ele com o rapaz na outra. Eles tiram os órgãos genitais e dão aula para os virgens. Ó, na hora é assim. E ele dá aula pro cara, sabe de quê? Se a mulher não tiver prazer, vai ser traumática. E se a primeira vez for traumática, ela não vai gostar da intimidade. Porque a mulher fica traumatizada pro resto da vida e causa um processo chamado vaginismo, que é uma contratura involuntária da musculatura e dói. Então a ignorância é um problema muito sério. Você tá entendendo? Isso nos mostra que a pureza e a falta de experiência, sem a devida orientação, podem se tornar um obstáculo para uma conexão do casal. É por isso que a educação sexual dentro do casamento é tão importante, especialmente para casais virgens. Cursos e preparos são fundamentais. A sexualidade masculina e a feminina são diferentes. O homem geralmente encontra o prazer de forma mais direta, mas a mulher, especialmente aquela que nunca teve outras experiências, precisa ser guiada, ensinada e, acima de tudo, ter paciência consigo mesma para descobrir o próprio corpo e o caminho para o prazer. As consequências de ignorar essa necessidade são sérias. Uma mulher que passa anos em um casamento sem nunca experimentar prazer vive em um estado de insatisfação constante. Essa frustração pode abrir portas para inúmeros outros problemas no relacionamento. Mas quantas pessoas têm acesso? Tem que ensinar os virgens. Tem que ensinar, tem que ter curso com pessoas Se você santas. quer que o cara case virgem, você precisa saber e ensinar o cara. Quem é responsável por isso? A igreja. A igreja tem que providenciar esse tipo de curso. Tipo uma, entre aspas, educação sexual. Aula, isso. Mas essa aula se dá uma semana antes, pra não ficar com caramiola, senão fica pirado. Perigoso. Pra não ficar citando a coisa na cabeça. Então o que acontece? Uma semana antes do casamento tem a aula. Tem que ter o preparo. Entendeu? Eu, inclusive, quando vou em chá de lingerie, de menina virgem, eu já levo o kit Canaã, entrando na terra prometida. Entendeu? Levo o kit, levo um lubrificante, não sei o quê. Eu levo tudo que eu posso levar pra ela. Ó, toma aqui pra você. Vai te ajudar. Sabe lá como é que vai ser esse negócio? Então o que acontece? Naquele caso eu ajudei. Eu tentei, desenhei o órgão genital. Dei uma aula didática. Falei, olha, é assim. A mulher não é igual ao homem. O homem é num lugar, a mulher é no outro. Deus fez assim, porque quando um chega no prazer, se a mulher chegasse no prazer antes do homem, a mulher expulsava o homem, não ia ter conclusão da relação sexual. Então Deus fez separado para poder ser um desafio, uma brincadeira. Coitado, o menino não sabe. O menino casou virgem. Ou a menina também não sabe. Aí, ó, ignorância completa, entendeu? E ninguém tá nem aí com a mulher. E a mulher vai ficando triste. Porque o que acontece? Você precisa entender que a estrutura cerebral da mulher, quando ela é uma princesa, ela não é uma mulher estimulada sexualmente. A princesa rara, a mulher, assim, aquela nobre mesmo, ela não é uma mulher que teve vida de masturbação. É a mais rara que tem. Ela é pura. Ela vai pra uma noite de núpcia sem nunca ter feito nada. Ela não sabe o que é. Enquanto que você é homem, quando você tinha 8 anos, você bulinou e você já começou brincando. Então, entende que é uma coisa, uma discrepância da coisa? Entendi. Porque enquanto o homem com 8, 9 anos já descobriu o prazer, às vezes, se ela é guardada, uma menina santa,
Ela vai chegar num casamento, tem 20 anos, 22 anos ali casando, sem nunca ter experimentado aquilo. Posso falar um negócio? Muitos homens querem essa mulher, mas eles não são capazes de fazer esse vínculo sexual na vida dela de maneira agradável. Se ela viver casada e ela não experimentar o prazer, o diabo vê. O diabo vai botar alguém no caminho. Que ela vai ter uma insatisfação constante, que lá naquele filme era a histeria. Você entendeu isso? Porque ela vai ter um estímulo, mas ela não vai concretizar. Imagina você tendo estímulo e não concretizando. Eu já atendi mulheres com 40 anos de idade, 20 de casado, sem nunca ter tido prazer. Eu atendi, eu. Sem ter orgasmo, né? Nunca tiveram, mas elas têm o estímulo. Imagina o que é isso, 20 anos de casado sem você tendo estímulo. Eu tive que dar aula. Olha só, você vai assim, você vai desenhar, levar o papel pra casa, vai com teu marido, vocês vão fazer Mostra assim. pra ele, é. Aí a mulher voltar depois pra mim dizendo: pastora, eu tô apaixonada. Acabou de se apaixonar pelo marido. Acabou de conhecer a vida sexual. Um filho grande. 40 anos. Isso. Você entendeu? Isso é real. Entendi. Existe de tudo nesse mundo, entendeu? Nós estamos contando aqui de tudo que existe. Eu posso falar de